sou a Laís, eu vou dar as aulas de cinema aqui do Curta Despertar. Vai falar de alguns parâmetros básicos, a gente vai começar a entrar no universo do cinema. Então nós vamos falar sobre tempo, sobre movimento, sobre revelar ou não os dispositivos que a gente usa para filmar e vamos experimentar bastante. Vou começar falando que durante todo o nosso curso, durante as 4 aulas de cinema, a gente vai conversar sobre filmes possíveis de fazer em casa, filmes possíveis de fazer com aqueles equipamentos que a gente já tem, que a gente pode pegar emprestado ou até mesmo que a gente pode comprar baratinho no shopping trem. Pra quem tá pegando trem, eu sei que tem gente que tá ficando em casa, tem gente que tá trabalhando e eventualmente pega o trem, né? Por quê? A gente pode fazer grandes filmes com o nosso celular ou com uma câmerazinha velha que a gente tem em casa, mas que grave vídeo. A gente pode fazer filme com qualquer tipo de equipamento, porque o que vai fazer com que nosso filme fique bom ou que ele fique ruim é a narrativa, é o jeito que a gente escolhe de contar uma história. E isso se aplica tanto para ficção, os filmes que a gente escreve um roteiro, escreve uma história que não existe, uma história baseada na nossa cabeça, em ideias que a gente tem, e isso serve também para documentários, filmes que a gente faz a partir de um recorte do real. Não é simplesmente eu ligar a câmera e deixar que as coisas aconteçam na frente dela. Quando eu vou filmar o real, me planejo um pouco e eu tenho todo um jeito de contar essa história pra passar a ideia que a gente quer com o filme. Dentro disso, eu queria dizer que realmente, então, a gente pode fazer filme com qualquer coisa. Câmera espiã de caneta, câmera de segurança, câmeras antigas, câmeras profissionais, e vamos focar agora em falar sobre fazer filme com o nosso celular. Então vamos pensar o que é o celular pra gente hoje em dia, assim. Então o celular já virou meio que uma extensão do nosso próprio corpo. O celular é uma coisa muito particular de cada um. A gente dificilmente divide nosso celular com alguém. A gente fica aflito muitas vezes quando sai de casa e esquece o celular porque ele virou uma conexão da gente com o mundo. O celular funciona tanto como uma janela quanto como um armário. Janela no sentido de a gente olha o mundo através do celular e a gente escolhe retratos e recortes nossos para mostrar a partir do celular. E armário no sentido de que a gente acumula muita imagem no celular também, né? Seja registros que a gente faz que não vão para lugar nenhum, um monte de foto igual, de coisas que a gente quer mostrar rapidinho para alguém, seja aquele monte de mensagem, de imagens que a gente recebe em grupos do WhatsApp, que a gente olha na hora, cumpriu o papel e a gente não vai ver nunca mais. Mas tá ali acumulando espaço na memória do nosso aparelho. Como a gente olha o mundo, como a gente escolhe filmar alguma coisa a partir de um apetrecho que já é tão carregado de coisas nossas. Ele já é carregado do nosso olhar. Só daí já dá pra gente ter muita ideia de como fazer um filme com celular. A gente vai ver nas próximas aulas, e começando hoje, que a gente tem 2 conceitos básicos no cinema: a opacidade e a transparência. Hoje a gente vai começar falando da opacidade. O que é a opacidade no cinema? É quando a gente assiste um filme e os artifícios que foram usados para fazer esse filme se revelam. A gente tem cortes secos. Então a gente tá entrando na história, mas já tem um corte seco que passa pra uma outra cena, que passa pra uma outra cena em outro lugar, e a gente é lembrado a todo momento que a gente tá assistindo um filme. A câmera muitas vezes treme, a gente muitas vezes tem interferência de outros equipamentos, então o som às vezes, sei lá, estoura um pouco, a gente tem o boom, o microfone, né? Entrando em quadro, a gente é lembrado a todo momento que a gente está vendo um filme. Essa é a opacidade, quando os artifícios se revelam. E eu acho que o celular pode trazer muito dessa estética. Essa estética pode servir a uma narrativa para que a gente escolha fazer com o nosso celular. Por quê? O celular pode trazer
essa estética do processo. A gente revelar a todo momento na nossa narrativa que a gente está fazendo um filme com o celular. Então, muitas vezes gravando com o celular, o áudio pode ficar meio estourado, ou quando a gente faz movimentos rápidos, a imagem fica um borrão, a câmera treme mais, porque ela é menorzinha e a gente segurando com a mão às vezes dá uma tremida. Ou, por exemplo, a gente pode gravar com o celular na vertical e quando passar para o computador vai ter aquelas bordas pretas ao lado, que a gente vê em telejornal, quando os espectadores mandam os vídeos para aparecer. Os jornalistas sempre falam, filme com o celular na horizontal, que a imagem vai se aproximar de uma câmera. Mas muitas vezes a gente pode usar os ruídos que o celular apresenta para contar uma boa história também. Então a gente pode filmar com o celular na vertical, evidenciando que a gente está filmando com o celular. E a gente pode também, levando a outro nível, instalar aplicativos que gravem a tela do celular, para a gente inserir isso na nossa história. Sobre isso, temos 2 filmes brasileiros muito interessantes. Filmes gravados com o celular e que usam, muitas vezes, mais no segundo do que no primeiro, essa estética do processo, essa estética da opacidade. Os filmes são Five Cows e 7 Vidas. No Five Cows, o diretor fez tudo pelo celular. Ele chamou as atrizes pelo celular, ele escreveu o roteiro pelo celular, ele filmou com o celular, editou e inscreveu o filme em editais, tudo pelo celular. Ele também fez alguns experimentos de colocar celular em bolso e deixar gravando, de amarrar o celular no corpo das atrizes e gravar, coisas que, assim, é um pouco impensado ou pelo menos mais complicado de se fazer com uma câmera profissional. Já no filme 7 Vidas, o filme conta 7 momentos de um celular, passando pela mão de 7 pessoas, de 7 grupos de pessoas. O filme inteiro é gravado pela câmera desse celular e fala sobre esse celular. Então a gente vê situações muito casuais, o cara gravando os amigos dele, gravando ali uma mesa de bar, ou o celular esquecido ligado numa banquinha de camelô, coisas do tipo. Eles usam bastante da opacidade pra fazer uma história bacana, feita com o celular e sobre o celular, muitas vezes, mais no segundo filme do que no primeiro. E nós temos alguns festivais, inclusive, para filmes feitos com o celular. A gente tem o festival Curta no Celular, em Taubaté, Filmae, em Brasília, e Selucine. O Selucine não é só para filmes feitos com o celular, mas ele incentiva a fazer filmes com o que a gente tem em casa. Fora esses festivais que são dedicados a filme com o celular, qualquer festival é aberto a receber um filme feito com qualquer tipo de instrumento pra gente gravar. Até uns mais antigos, tipo câmera, Super 8. Festivais adoram quando a gente dá uma inovada no jeito de fazer a história, na forma do filme. Então é mais um incentivo pra gente explorar essa ferramenta que a gente já tem. Em vez de investir numa câmera, quero começar a gravar, eu me sinto ainda inseguro, gente, começa pelo celular. E levando essa questão do celular a um outro nível, eu não poderia deixar de falar de uma entrevista performance do Godard. Godard é um cineasta francês, foi muito influente no movimento Nouvelle Vague, nos anos 60, e ele faz filmes até hoje. E em Cannes, em 2018, ele ia dar uma coletiva, passou um filme dele, ele também era homenageado, e ele ia participar de uma coletiva de imprensa. Tá todo mundo esperando o cara, né, super famoso. E em último momento ele falou, ele mandou mensagem, avisou que ele ia aparecer por videoconferência. Mas ninguém tinha se preparado para ser dessa forma. Então o assistente dele ficou na frente da plateia inteira, dos jornalistas, de todo mundo, segurando o celular bem no alto e todo mundo falando com o Godard numa telinha minúscula. Então muita gente ficou filmando esse momento, filmando com o celular, uma tela de celular. Em uma situação que só se torna interessante se a gente sabe o que está acontecendo. Porque a gente vê uma galera filmando, um cara levantando o celular, não é tão interessante. Mas se a gente sabe o que está por trás, fica interessante. E ainda falando sobre o Godard, ele traz muito uma reflexão sobre pensar com as mãos. Como se a gente, com o tato, pudesse organizar nossas ideias. E filmar com o celular é muito fazer o cinema com a mão. A gente vai filmar segurando
câmera na mão, botão, a gente apertando na tela, touchscreen, né? Mãos na tela o tempo inteiro, a gente editando nesse aparelho também, gravando o som nesse aparelho, a gente muitas vezes distribuindo com o aparelho, enfim, a gente editando no touch, pegando com a mão um pedaço do filme para grudar em outro. Então, fazer cinema no celular tem essa questão de fazer com as mãos, de pensar com as mãos, e é uma equipe inteira na sua mão, em 2 mãos, nas suas mãos. Tudo isso pode parecer um pouco abstrato, pode estar meio nebuloso no começo, enfim. Essa primeira aula é pra gente começar a soltar a imaginação, começar a soltar até mesmo o corpo, em jeitos de segurar a câmera, pra gente fazer outros filmes ao decorrer dos nossos 4 encontros. E pra hoje eu gostaria de propor que a gente fizesse um filme, um mini-filme, um filme de 1 a 3 minutos sobre o nosso celular, filmado com o nosso celular. Mas não pode ser um review, não posso ligar meu celular, sentar na frente da câmera e dar as características dele. Não, eu quero que a gente explore as capacidades, a gente encontre os limites da câmera do nosso celular. E para isso a gente pode testar os movimentos de câmera muito rápido e muito devagar para ver como a imagem se comporta. A gente pode filmar com a internet ligada e deixar os sons de notificação interferirem no som da nossa gravação. A gente pode utilizar de aplicativos que gravem a tela, gravar uma videochamada, gravar uma interação da gente com uma rede social, gravar uma conversa, que a gente faça um filme sobre nossa relação com o celular usando o celular. É um desafio. Vamos ver o que vai sair disso. Também vamos falar sobre cena, plano e enquadramento e algumas pequenas dicas para auxiliar na hora de filmar com o celular. Vamos começar então com a transparência. Na aula passada a gente falou sobre o conceito de opacidade, então se você entendeu, basicamente é só inverter tudo. A transparência é o oposto da opacidade. Na transparência, os artifícios que a gente utiliza para fazer o filme, eles não se revelam na imagem. É como se a imagem, as cenas, a história ficasse muito mais em evidência do que a forma que ela foi filmada. Óbvio que a forma é super importante, é uma série de decisões que os realizadores tomam, escolhem que câmera vai filmar, como vai como vai captar o áudio, como será a edição, que enquadramentos serão utilizados para fazer esse filme, uma série de decisões que a gente toma, mas que quando a gente assiste o filme, não se revela. A gente embarca completamente naquela história, a gente compra aquilo como real, mesmo se tratando de filmes absurdos, de ficção científica, de filme de super-herói. No tempo que o filme dura, a gente embarca completamente na história, como se aquilo fosse o real. E, enfim, então, para resumir, os artifícios não se revelam, ainda que haja muito pensamento por trás de como fazer esse tipo de filme, justamente para que a gente embarque totalmente nessa história. Podemos trazer isso mais para cá, vamos sair dessa questão dos super-heróis que eu falei anteriormente, vamos botar os pés no chão e falar de filmar o cotidiano. Dá para ter transparência filmando o cotidiano? Completamente. Para falar sobre isso, eu queria apresentar o canal da Lizik. É um canal aqui do YouTube, mas que tem um caráter cinematográfico espetacular, tem todo um primor para fazer as imagens. A Lizik, eu não sei se é assim que se pronuncia, é uma mulher chinesa, ela mora no interior e ela filma o cotidiano dela. E ela filma isso de uma maneira que a gente embarca completamente. A gente assiste aquele filme e a gente começa a ficar encantado com as imagens, com o jeito que tudo é feito. E a gente nem para pra pensar como ela filmou, que câmera ela usou, nada disso, assim. Então, ela mora num lugar super tranquilo e ela colhe as coisas da natureza, ela cozinha, ela faz tingimento naturais em tecidos, ela faz uma série de coisas super demoradas e as imagens são super demoradas também. Então, segura bem num plano, mostra a paisagem, a gente fica naquele plano da paisagem, mostra ela colhendo frutas, a gente fica naquele plano.
ela cozinhando, então tem toda uma demora no olhar daquilo que está sendo mostrado e a gente embarca completamente, assim. Tem uma paz que aquele lugar transmite, uma paz nas ações que ela faz e essa tranquilidade chega até nós pelas imagens, elas são potencializadas pelas imagens. Já entra muito no que a gente vai fazer hoje aqui. O exercício que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer ele em 2 etapas, mas vai ser em cima de um movimento que a gente realiza todo dia no nosso cotidiano. Então eu quero que a gente pense: qual é o meu momento preferido do dia? Qual é o meu momento do dia que se repete todos os dias? Um momento ritualístico. Se eu fosse escolher o meu, por exemplo, seria quando eu faço café no fim da tarde. Uma coisa que eu faço todos os dias da mesma maneira. E por que eu tô falando pra gente escolher um momento ritualístico, um momento que aconteça sempre da mesma maneira, sempre no mesmo horário? Porque a gente já sabe como o nosso corpo se comporta durante essa ação, a gente já sabe como a luz se comporta, a gente já sabe como é o espaço. Tudo isso vai facilitar muito pra gente escolher o jeito de filmar. Lembrando que é o conceito da transparência, então a gente vai fazer de uma forma que os artifícios não se revelem, que a gente tá filmando com o celular, mas quem assistir não vai saber se foi feito com um celular, se foi feito com uma câmera, que equipamento a gente escolheu para filmar. Então a gente vai pensar nisso na hora que a gente for filmar esse nosso momento ritualístico. E por que em 2 etapas? Porque a gente vai fazer em 2 dias. O primeiro dia a gente vai filmar essa cena em plano sequência, ou seja, não vai ter cortes. A gente vai fazer no tempo de ligar e de desligar a câmera. A gente vai escolher um enquadramento um modo da gente mostrar essa cena. A câmera vai ficar num único lugar, estática, e a gente vai filmar a cena inteira, parar de filmar. E aí a gente vai assistir e ver que sensações que a gente tem assistindo. No caso da minha cena, se eu fosse filmar fazendo café, eu sinto muita tranquilidade fazendo, é um momento que eu me reconecto comigo e que me acalma. Então, eu ia assistir essa imagem e eu ia ver essa sensação que eu tenho nesse meu momento chegou até mim atrás da imagem também? Independente se chegou ou se não chegou. Se não chegou, como eu faço para ela chegar? E se chegou, como eu posso potencializar? É mostrando mais detalhes daquilo, mostrando mais de perto, de repente, no meu caso, mostrando a água em contato com o pó? O que pode trazer a sensação que a gente tem nesse momento que a gente escolheu filmar? E aí vem a segunda etapa, que a gente vai fazer no dia seguinte, que é filmar essa cena em 3 planos e 3 enquadramentos. Para isso, vamos conversar agora, vamos entender então o que é cena, plano e enquadramento. Eu vou trazer de novo um exemplo do canal da Lizik, falando de uma cena de um vídeo dela. Tem uma cena que é ela colhendo laranjas numa árvore, ali na floresta, no quintal dela. Então, o que é a cena? A cena é uma ação que acontece dentro do filme. No caso desse vídeo, a cena é a Lizik colhendo laranjas. Dentro dessa cena eu posso ter diversos planos. O que é um plano? É tudo o que acontece entre um corte e outro. Então eu tenho a cena, ela colhendo as laranjas. E dentro dessa cena eu tenho um plano dela passando por essa paisagem. Corta. Só os pés dela pisando na terra. Corta. As mãos dela pegando a laranja. Corta. Ela colocando as laranjas dentro do cesto, corta. Então a gente tem uma cena e vários planos dentro dessa cena. E aí começa a ficar interessante, porque a palavra plano pode ser usada também, pode não, ela é usada também para falar de enquadramento. Então a gente tem o plano geral, plano aberto, que é um plano onde a gente vê o cenário inteiro, o personagem inteiro em pé, dos pés à cabeça, a gente tem tudo. E quando eu falo cenário e personagem, não tô querendo dizer só em filmes de ficção, em histórias inventadas. É importante frisar isso. Cenário e personagem são termos que a gente também usa para falar de filmes que tratam com coisas da ordem do real. Então, cenário é onde acontece a cena. Personagem é a pessoa que está em cena. A gente usa isso para falar de documentários também. Mas voltando, o plano geral é onde mostra todo o cenário e o personagem inserido nele de corpo inteiro. O plano médio é quando a gente filma a pessoa da cintura para cima. O primeiro plano é quando a gente filma mais de perto, né? Então, no caso de pessoas, geralmente daqui para cima.
a pessoa vai ocupar o quadro inteiro. Então a gente vai ter a imagem da pessoa ocupando quase que a tela inteira e um pouco do cenário atrás. E o plano detalhe, que como o próprio nome já diz, é um detalhe de algo que está em cena. Pode ser um objeto filmado bem de perto, ou os olhos, a boca, alguma parte do corpo do nosso personagem filmado bem de perto. Então, recapitulando o que a gente vai fazer hoje, a gente vai filmar uma cena do nosso cotidiano em 2 dias. No primeiro dia, a gente vai fazer um plano sequência dessa cena. A cena inteira vai acontecer entre eu ligar e desligar a câmera. No dia seguinte, a gente vai assistir o que a gente filmou e pensar que planos, que enquadramentos que podem potencializar essas sensações. E a gente vai filmar essa cena em 3 planos e 3 enquadramentos. E agora, então, vamos falar algumas dicas pra gente filmar essa cena com o nosso celular. Então eu vou falar aqui uma série de obviedades, na verdade, mas que a gente esquece, né? Por ser tão óbvio, vocês vão falar, isso é óbvio, mas por ser tão óbvio, muitas vezes a gente acaba esquecendo. Então, hoje a gente vai filmar com o celular na horizontal, aproximando ele de uma imagem de cinema, para quando a gente passar pro computador ou pro YouTube, alguma coisa do tipo, não ficar com aquelas barras pretas do lado. A gente vai lembrar de estar com o celular no modo avião, para não entrar sons de notificação, para não acontecer de alguém ligar pra gente no meio da gravação e a imagem desligar, cortar no meio. A gente vai lembrar de estar com a bateria 100% carregada para não desligar no meio. A gente vai lembrar de deixar o nosso celular o mais pelado possível, então subir os arquivos em nuvem, formatar o celular para também não acontecer do armazenamento ficar cheio e parar o nosso vídeo no meio. E também porque às vezes quando o celular tá lotado, você vai filmar, o som acaba não sincronizando muito com a imagem. Hoje a gente vai fazer com a câmera estática. A gente não vai conseguir fazer com a câmera na mão, porque nós vamos filmar nós mesmos, né? Então eu aconselho, nesse primeiro momento, fazer com a câmera frontal pra gente ter um maior controle de ver o que a câmera tá vendo. Quem quiser fazer filmes, investir mais nisso, um investimento que eu aconselho é comprar um tripé e um suportezinho para celular que encaixa no tripé. São coisas que pode comprar usado por um valor mais barato, ou enfim. Também tem tripé para celular, que ele é mais baixinho, mas você pode colocar em cima de mesa, em cima das coisas. Geralmente custa uns R$20, mas dá para encontrar no Shopping Trem. Tem muitos vendedores que vendem no trem por uns R$10. Se a gente fosse fazer câmera na mão, não é o caso de hoje, mas já vou deixar a dica, segurar com firmeza e não deixar as mãos longe do corpo. Apoiar as mãos perto do corpo e segurar o celular com firmeza. Então, do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar do tempo e do movimento. E por que o tempo e o movimento diferenciam o cinema e o vídeo de outros tipos de arte? Bom, fica um pouco melhor a gente começar a falar sobre o tempo, então. O tempo no cinema, ele já está dado. São os realizadores que decidem quanto tempo cada imagem vai durar na tela. E isso não pode ser alterado depois que o filme estiver pronto, depois que o filme já tiver chegado até o espectador. Então, se a gente define que o filme vai durar 1h30, que dentro dessa 1h30 a gente vai ter alguns planos de, sei lá, vai ter um plano que dure 5 minutos. Esse tempo vai estar dado. Mesmo que alguém assista o filme e resolva pausar no meio, parar de ver, avançar, passar por uma cena pra frente, deixar de assistir, achou um plano muito longo, começou a dar uma avançada pra ver se acontece mais alguma coisa, não importa, é uma opção de quem tá assistindo. Porém, o tempo do vídeo já está dado. E isso não acontece em outros tipos de arte. Por exemplo, numa pintura ou numa fotografia, a pessoa que for observar, ela vai observar pelo tempo que ela quiser. Ela vai observar por, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, que seja. O tempo não tá dado, não tá escrito observe por X minutos. Enfim, a imagem dura ali eternamente. Agora, no cinema, o tempo está dado. A pessoa decide se ela vai olhar ou não pelo tempo que os realizadores estipularam. Mas os realizadores estipularam e esse tempo está dado. E a questão do movimento pode ser duas coisas. Pode ser tanto o movimento que acontece dentro da imagem, então a movimentação das pessoas dentro da cena, a movimentação de um vento em cima de uma paisagem, ou até mesmo uma imagem que aparentemente está estática, mas o tempo está correndo, então tem esse movimento dentro de cena, assim.
E também pode ser um movimento de câmera. Pode ser um movimento a câmera da direita para esquerda, da esquerda para direita, de cima para baixo, de baixo para cima, ou uma câmera na mão perseguindo um personagem. Essas são as questões do movimento. E para essas coisas irem assentando melhor na nossa cabeça, é interessante a gente começar a pensar sobre a videoarte. A videoarte é uma forma de arte, né, como o próprio nome já diz, que usa como suporte o vídeo. Então, videoarte, arte feita em vídeo. E por que a gente pensar na videoarte para falar sobre tempo e o movimento? Porque a videoarte leva o tempo e o movimento nos seus limites. Assim, a videoarte, ela quer encontrar os limites do vídeo, todas as possibilidades de coisas que só poderiam acontecer em vídeo. Então a questão do tempo e do movimento acabam ficando bastante em evidência, mais até do que no próprio cinema. E pra gente começar a falar sobre esse assunto, a gente vai falar hoje sobre o trabalho de dois artistas, um artista e um artista. A gente vai falar sobre o trabalho da Fabiola Scaranto e do Bill Viola. A Fabiola tem dois trabalhos muito interessantes que levam o tempo num outro limite, assim. Os trabalhos dela, que a gente vai conversar hoje, ela tem outros trabalhos também. A gente vai conversar hoje sobre Ponto de Fuga e Espelho. Em Ponto de Fuga, a gente começa a assistir uma paisagem, a câmera tá estática e tem um plano bem aberto de uma paisagem, um campo assim, não tem muita vegetação, nada, enfim, é um campo bem aberto, num plano bem grande. E a imagem aparentemente está estática, não tem acontecimento dentro dela. E aí a artista entra em cena e sai correndo em linha reta. Ela sai correndo em linha reta até ela desaparecer completamente na paisagem. Ela encontrar o ponto de fuga da paisagem e desaparecer nele. E o vídeo é isso. Logo depois que ela some, volta pra como estava antes, sem nenhum acontecimento, a gente olhando a paisagem. E é interessante dizer que não tem cortes nesse trabalho dela. Foi feito em plano sequência, ou seja, no tempo de ligar e desligar a câmera, basicamente, né? Não é bem isso, mas pra gente entender, vamos colocar dessa forma. O tempo de ligar e de desligar a câmera. A gente não sabe se ela gravou várias vezes e escolheu qual ficou melhor, que isso também é uma forma de edição, a gente não tem essa informação. O que a gente pode avaliar da edição desse trabalho é que não tem cortes, é um plano sequência. E o que é interessante é que a duração do vídeo é a duração dessa ação dela. Então, supondo que dure uns 5 minutos, eu não lembro bem a minutagem agora, se a ação durou 5 minutos, o vídeo também durou 5 minutos. Então, isso é usar o suporte do vídeo para fazer uma coisa que só poderia ser em vídeo. Porque poderia, se fosse uma série de fotografias, não ia ficar tão evidente quanto tempo essa ação durou. A gente não ia ter essa percepção do tempo. E isso é uma coisa que fica bastante evidente no outro trabalho dela. Ela tem um outro trabalho que se chama Espelho. E é um trabalho de aproximadamente uns 15 minutos, onde também é uma câmera estática, filmando um espelho embaçado. E aí é o tempo do espelho desembaçar, que leva aproximadamente uns 15 minutos. E aí a imagem vai revelando o artista de frente pro espelho, a imagem dela vai aparecendo porque o espelho vai desembaçando. E é uma coisa tão demorada que quando a gente começa a assistir, a gente se questiona, gente, será que é uma foto só? Porque não tá tendo movimento, não tá acontecendo. Mas, por exemplo, se você estiver assistindo no YouTube ou alguma coisa do tipo, você vai ver que a barra que tem embaixo com a minutagem tá rolando, o tempo tá rolando, é um vídeo. A imobilidade na imagem móvel causa esse estranhamento na gente. E isso também só poderia acontecer por conta do vídeo. A gente se incomodar com uma imagem que tá imóvel porque o tempo está correndo e aparentemente não tá tendo um movimento. Tá tendo um movimento muito sutil, assim. E novamente, o vídeo dura o tempo da ação. Então ela é uma artista que ela trabalha muito com essa questão da duração do vídeo ser a duração da ação. Então ela leva a questão do tempo a esse aspecto, esse limite, assim. Bom, e o Bill Viola, ele tem um trabalho que também lida com a questão do tempo na imagem, mas de uma forma um pouco diferente da forma que a Fabiola lida, porque a Fabiola, ela usa o tempo de uma maneira bastante crua, né? Ela filma
o tempo da ação e o vídeo tem a duração daquela ação. Não tem uma manipulação na edição, uma manipulação do tempo. O tempo é o tempo da ação e o tempo que o vídeo dura. É um tempo mais cru, digamos assim. Já o Bill Viola, ele tem todo um trabalho de manipulação das imagens para estender e contrair o tempo e transformar numa outra coisa. A gente vai falar de um trabalho dele muito interessante chamado Reflecting Pool. Nesse trabalho também é uma câmera estática filmando uma paisagem. Então a gente tem uma piscina e uma mata, umas árvores atrás. Vem um homem, para no centro da imagem e pula. E quando ele pula, a imagem dele é congelada. Ou seja, o artista congelou o tempo dessa ação. Então a gente vê ele congelado e fica vários minutos assim. E de repente a gente começa a ver uma movimentação dentro da água. Um reflexo de um homem, talvez o mesmo homem, caminhando dentro da água. Mas a imagem que a gente vê fora da piscina é o salto congelado. Então ele divide o tempo em dois. Uma ação que ficou suspensa no tempo para dar espaço para uma outra ação ocorrer em outro tempo. Então a gente tem dois tempos coabitando esse espaço, coabitando essa imagem. E o vídeo fica nisso, de forma que o homem congelado em cima vai sumindo, sumindo, sumindo e se fundindo aquela paisagem. Então ele trabalha com o tempo, ele evidencia o tempo por meio do vídeo, porque ele escolhe quanto tempo cada ação vai durar, e ele leva isso num outro extremo, que é o de manipular o tempo. Então ele congela o tempo. Ele congela o tempo, e quando ele congela o tempo, parece que ele dilata o tempo, porque aquela ação que seria um salto, uma coisa rápida, acaba durando bastante, assim. Então, por isso que eu falei pra gente pensar na videoarte, pra gente começar a sentar dentro da nossa cabeça essa questão do tempo e do movimento, que é o que diferencia o cinema e o vídeo de outras formas de arte. Então, a gente tem esses dois exemplos desses dois artistas bem interessantes. Eu poderia aqui falar sobre outros, eu sugiro que vocês vão atrás de pesquisar videoarte. Eu vou deixar o link aqui embaixo do trabalho do Bill Viola e do canal da Fabiola, que tem outros trabalhos incríveis dela, que também evidenciam a questão do tempo e do movimento. E são questões bastante subjetivas, né, por assim dizer, e parece que fica um pouco abstrato também quando a gente começa a falar disso. E fica mesmo. Essas questões, elas só vão ficando mais certas dentro da nossa cabeça à medida que a gente vai assistindo mais filme e pensando sobre o que a gente está assistindo, pensando sobre essas imagens que estão na tela, e também à medida que a gente vai produzindo vídeos. E aí vai chegar uma hora que vai ficar natural a gente pensar sobre o tempo e sobre o movimento. Então, para hoje, eu gostaria de propor um exercício que é também bastante subjetivo. É um pouco complicado, é um pouco difícil até de eu explicar o que é para fazer, mas à medida que a gente for repetindo e repetindo ele, esses conceitos vão ficando mais naturais dentro da gente, e a gente também vai criando ideias para levar o tempo e o movimento ao extremo, ao limite dentro do nosso vídeo. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai filmar o tempo. Então, pra gente filmar o tempo, a gente tem que primeiro pensar o que é o tempo. O que é o tempo dentro do nosso dia a dia? Pode ser o tempo que demora para uma comida ficar pronta, ou pra gente esquentar um prato no micro-ondas, que isso fica bem evidente porque tá rolando o tempo no timer ali. Pode ser o tempo que o ônibus demora para chegar no nosso ponto. Pode ser o tempo que o vento demora para levar uma folha de um ponto a outro. E levando para a questão do vídeo, também pode ser o tempo que uma pessoa demora para atravessar de um ponto a outro do quadro. Pode acontecer rápido, ela pode passar correndo, pode passar bem devagarzinho, com a pessoa caminhando bem lentamente. Enfim, eu quero que a gente pense o que é o tempo, que imagens que evidenciam o que é o tempo, e que, feito isso, a gente escolha a melhor forma de filmar esse tempo. E aí não tem receita, e aí vai da imaginação de cada um, e é algo que vai evoluindo com o passar do tempo, quanto mais a gente fizer. Porque só a gente pensando o que é o tempo que a gente vai conseguir pensar o que é o cinema e o que é o vídeo. Porque trabalhar com cinema e trabalhar com vídeo é manipular o tempo, é mexer com o tempo a todo momento.
Porque comumente, quando a gente vai fazer um filme, qual é o processo? A gente pensa, a gente tem a ideia, a gente escreve a ideia, escreve um roteiro, no caso de uma ficção, um roteiro de intenções, no caso de um documentário, e aí a gente vai gravar. E, enfim, depois vem as outras etapas, edição, tudo tal, enfim. Hoje nós vamos fazer o contrário, a gente vai olhar para imagens que já existem, a gente vai se deixar afetar por elas e então a gente vai escrever sobre elas e só então a gente vai retornar a essas imagens e a gente vai filmar. E que imagens são essas? Hoje a gente vai fazer um filme com o Google Mapas. A proposta é que a gente faça um filme pequeno, assim, curtinho, de 1 a 3 minutos, utilizando o Google, a nossa fonte de imagens. Então a gente pode fazer usando um aplicativo para gravar a tela do celular, ou a gente pode filmar a tela do computador e ir navegando pelo mapa. Hoje é um exercício que vai revelar o dispositivo, como a gente conversou no primeiro vídeo. Então, para a gente pensar esse mapa, é legal a gente escolher ou a nossa rua, ou um lugar que a gente gosta de visitar, ou um lugar que a gente nunca visitou, e a gente vai dar uma caminhada virtual por esse espaço, vamos observar o que tem nele, então a gente vai escrever 1 ou 2 parágrafos sobre ele, não precisa ser descrevendo o que vê, pode criar uma história em cima, de repente, tem uma pessoa na rua, de repente criar uma história para ela, ou de repente enviar uma carta para quem morou ali ou para quem pretende morar ali, alguma coisa nesse sentido, assim, vamos deixar a imaginação fluir. Depois que a gente escrever, a gente retorna para filmar essas imagens e colocar uma narração em cima, que pode ser feita enquanto a gente filma, então eu tô filmando e tô falando, minha voz está sendo captada junto com a imagem, ou pode ser feita posteriormente e unir a imagem com o som num software de edição. Pra gente conseguir pensar, ter ideias do que filmar, é bom a gente fazer um exercício muito simples, assim, que é descrever o que a gente está vendo. Esse exercício é muito legal da gente fazer com qualquer tipo de imagem. A gente assistiu um filme e quer pensar sobre ele, então a gente começa descrevendo tudo aquilo que a gente assistiu. A gente vê uma foto e quer conversar sobre ela, a gente faz o mesmo processo. Então esse processo de descrever as imagens ajuda muito a gente ver coisas que muitas vezes são óbvias até, mas passam despercebidas, assim. Então a gente vai olhar esse mapa e a gente vai pensar, tá de dia, tá de noite, parece que tá frio, parece que tá calor, tem pessoas nesse mapa, tem animais, é residencial ou é comercial, é no interior, é na cidade. O que tem nessas imagens? Quais são os tipos de casa, os tipos de edifício? E se tratando do Google Maps, a gente sabe que muitas vezes pode ter uns bugs também, então pode ter uma imagem de uma pessoa sobreposta com outra, uma pessoa que acabou ficando sem pernas, ou uma imagem que ficou borrada, e isso tudo pode acrescentar no nosso filme. Então, primeiro a gente escolhe o lugar, a gente faz esse exercício de olhar e descrever o que a gente está vendo para começar a ter ideias. Então, a gente escreve 1 ou 2 parágrafos de uma história sobre isso, e aí a gente filma. E o que é o mapa, né? São imagens em 360 graus que mostram os lugares pra gente ver o que tem neles, pra gente traçar rotas de como chegar a um ponto ao outro. Sempre tá de dia, sempre tá bem iluminado e são imagens assépticas, imagens que não tem uma coisa crítica sobre aquilo que tá fotografando. É um mapa pra gente imergir como se fosse realmente uma reprodução do real, onde a gente só percebe que aquilo realmente são imagens por causa realmente dos bugs que a gente falou agora há pouco, né? Que tem às vezes uma pessoa que saiu cortada, um borrão, alguma coisa do tipo. Pra gente pensar novamente o que é essa questão do mapa, a gente pode conversar aqui sobre um filme chamado Nunca é Noite no Mapa, do cineasta Ernesto de Carvalho. Ele faz toda uma reflexão sobre o que é esse dispositivo. Ele foi filmado pelas câmeras do Google, então ele começou essa filmagem. Não tem nenhuma imagem que não seja feita dentro desse dispositivo, então ele grava a tela e navega por esse mapa, e ele revela às vezes ruas, quando tem os nomes escritos em cima, e ele revela locais onde o mapa não chegava, locais mais periféricos, e com o passar dos anos começou a chegar. Então ele faz uma crítica também ao mapa, ele faz uma crítica a como a cidade se comporta, assim. Então
E ele diz também uma coisa bem interessante, que é o mapa é um olho sem corpo. Então é algo que somente vê, mas não pensa sobre aquilo que está vendo. E ainda falando sobre artistas que utilizam o Google Mapas em suas criações, a gente pode falar sobre o fotógrafo Michael Wolff. Ele fez algumas séries de fotografia utilizando do Google. Então ele tem uma série que é só pessoas que foram flagradas por esse carro mostrando o dedo do meio. Ele tem uma série que é de brigas na rua. Ele tem várias séries onde ele retrata repetições flagradas pelo mapa, que vistas fora de contexto não teriam uma narrativa. Então ele diz que devolve a identidade das pessoas quando ele enquadra elas de alguma maneira dentro desse mapa. Então porque dentro do mapa você pode escolher, você movimenta a sua câmera e pode escolher ver de diferentes ângulos. Então ao escolher um ângulo e registrar, tirar uma fotografia desse mapa, ele diz que devolve ou cria uma identidade para essas pessoas que já estavam ali. E ele também traz uma frase muito interessante, que não vou falar exatamente como é, porque eu tô lembrando de cabeça agora, mas que é o ato de enquadrar que dá significado às coisas. Então, a gente tem um mapa ali, uma série de acontecimentos, uma série de edifícios, de casas, de coisas para servir de informação pra gente, e quando a gente olha para elas e cria um enquadramento, a gente resolve como olhar e fotografa ou filma aquilo, dando até um caráter de arte ou um caráter documental. É aí que a gente dá sentido àquelas imagens, que a gente dá identidade para elas, que a gente cria uma narrativa para elas, que estavam ali desprovidas dessa narrativa anteriormente. E trazendo uma curiosidade, algo que pode ser legal pra gente dar uma fuçada e pensar em que ruas, em que lugares a gente vai filmar essa nossa obra, esse nosso experimento com o Google Mapas, tem uma plataforma do Google Earth que eles disponibilizam imagens que a gente pode navegar como se fosse o Google, então vendo de diversos ângulos, eles disponibilizam imagens de locações de filmes famosos. Então tem O Senhor dos Anéis, tem o Harry Potter, tem uma série de filmes que eles disponibilizam ali as locações pra gente olhar. Então é uma proposta que vai um pouco por outro caminho do que a gente conversou até agora, né? Que é olhar para a cidade, olhar para o mapa. Então é pra gente olhar mais para um mundo de fantasia, mas pode ser interessante também, de repente, criar uma nova história em um cenário que já foi utilizado em grandes filmes. Então vamos recapitular o que a gente vai fazer hoje, esse exercício do nosso último encontro. Eu propus essa filmagem pra gente soltar a criatividade, pra gente se divertir fazendo e pra gente pensar essas imagens, pensar os enquadramentos, agora saindo um pouco da nossa casa, saindo um pouco de falar sobre o nosso celular, saindo um pouco dessas coisas e indo pra rua, mas estando dentro de casa. Então também a gente fazendo movimentos de câmera e escolhendo enquadramentos em uma imagem estática, né? Porque por mais que o mapa seja 360 graus, ele é estático, ele não é um vídeo. Então a gente vai fazer um vídeo com movimentos de câmera em cima de imagens que já estão dadas. E isso é muito interessante, isso abre margem para muita imaginação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma rua ou um trajeto, a gente vai passear virtualmente por eles, a gente vai descrever o que a gente está vendo. Então a gente vai sentar e escrever 1 ou 2 parágrafos, que pode ser inventando uma narrativa, uma história, ou pode ser escrevendo uma carta para alguém que vive, viveu, viverá, ou passou, enfim, por aquele espaço. E aí a gente vai voltar para essas imagens, agora filmando, que pode ser colocando o computador na frente da tela ou usando o aplicativo de gravar a tela do celular. E a gente vai ler esses parágrafos que a gente escreveu. Então a gente vai ter a camada do som e a camada da imagem. E para isso a gente pode ou ir falando conforme a gente vai gravando, e aí o vídeo já vai estar pronto no tempo de ligar e desligar a câmera, ou a gente pode gravar o áudio separado e no software de edição a gente unir essas duas coisas. Bom, hoje é uma experimentação livre, se soltem, e muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Foi muito prazeroso para mim, espero que para vocês também tenha sido, e um grande beijo.
Juntou tudo, né? Kalau